da palestra do nosso grupo de projeto de extensão Drogas, Informar para Prevenir. Nós temos duas apresentadoras, a Raquel e a Aline, ambas acadêmicas do curso de Medicina da UESP, tá? Eles vão tratar sobre as diferentes relações com as drogas. Pode falar, Raquel. Então, iniciando, nosso tema é as diferentes relações com as drogas, abordagem na adolescência. Meu nome é Raquel, vou ficar com a primeira parte dessa apresentação e a Aline vai pegar a segunda metade. Então, iniciando com a divisão de tópicos que a gente realizou a partir de uma cartilha, de uma de uma cartilha mesmo, realizada pelo governo sobre o uso de drogas na adolescência, e o primeiro tópico é educação na adolescência e uso de drogas. Primeiramente, é importante contextualizar o que é educação. Existem várias definições para o que exatamente seria educação, mas, de uma maneira abrangente, ela vai abordar tanto o ato mais clássico, mais conhecido, de uma pessoa ensinando e uma pessoa aprendendo, como diversos outros aspectos humanitários de empatia, que vão realizar conexões entre as pessoas. Então, a educação é emancipação, humanização, um ato de cuidado para si e para outro. Ela tem um papel de tornar o ser humano apto a pensar e agir frente aos acontecimentos da sociedade, buscando soluções de forma compartilhada para os problemas do seu tempo histórico. Por que isso é relevante para a questão do uso de drogas? Porque a educação para entendimento, a educação para entendimento desse contexto de uso e abuso de álcool e outras drogas, necessariamente tem que ser estudos norteados pela educação de direitos humanos. E assim, o que seria ideal? Um conjunto de atividades de educação, capacitação e difusão de conhecimentos voltados para a criação de uma cultura universal de apresentação aos direitos humanos. Por quê? Porque a educação, a construção da pessoa, ela não vai acontecer apenas na escola, ela não vai acontecer apenas naquele lugar estruturado, clássico, do ambiente escolar, vai acontecer em diversos ambientes. Então, a única maneira de você criar um entendimento dos contextos em que o álcool e outras drogas são abusados é uma cultura que compreende a preservação de todos os direitos humanos. Direitos humanos são aqueles direitos que são naturais da pessoa. Deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu acho que tu esqueceu de ligar a câmera. Foi. Tá ligada? Vocês estão vendo? Ligada. Eu acho que ela fechou. É porque eu não consigo usar minha câmera durante o compartilhamento de tela. Ah, tá bom então. Vai do jeito que tu consegue. Acabou de aparecer aqui. Não é possível usar a sua câmera durante o compartilhamento de tela. Tá bom, pode seguir. Então, tendo isso em vista, o que significa educar a adolescência? A adolescência, ela é uma fase da vida que ela só foi começar a levar em consideração muito recentemente. Antigamente se entendia apenas a infância e a vida adulta. A adolescência é um período de transição entre essas duas, que ela pode ser definida como desenvolvimento, preparação para o que está por vir, algo já estabelecido mais à frente. Então, ela vai ser esse processo de se tornar adulto, saindo da infância e indo para essa outra fase da vida. Dessa maneira, o processo de ensino e aprendizagem ele tem que ocorrer de forma de diálogo, no intercâmbio de saberes, que requer aceitação, disputa, rejeição, percepção das diferenças, caminhos e experiências diversas na busca constante de todos os envolvidos, na ação de descobrir dessa forma uma trama de relações cognitivas e afetivas. Por que isso? Quando a gente fala da infância, a infância vai ser uma época da vida em que os conceitos têm que ser mais simples, eles têm que ser digeridos de uma maneira que as crianças consigam compreender. Para a vida adulta, já não se procura tanto esse diálogo entre o processo de ensino e aprendizagem, até porque a forma como o ensino e aprendizagem acontece durante a vida adulta é menos estruturada do que aquele que ocorre no processo da escola. Para os adolescentes, é preciso chegar no pensamento por conceitos, porque eles já têm total capacidade de entender coisas complexas, de entender uma coisa profunda, e é dessa maneira que eles têm que ser educados, não de uma maneira de cima para baixo, não de uma maneira autoritária, mas de uma maneira igualitária que permita esse intercâmbio de saberes e de emoções. Sobre o uso de drogas, sobre a perspectiva sociohistórica do uso das drogas. É importante falar que, apesar de ser uma prática presente desde os primórdios da humanidade, então, sempre se usou drogas, só varia o tipo de drogas que são utilizados. A gente teria, por exemplo, o ópio nos séculos mais antepassados, mas nas últimas décadas, por uma série de motivos, que a gente vai falar um pouco mais na frente, indicadores sugerem que o abuso da substância vem tomando dimensões preocupantes. E, principalmente, vem trazendo prejuízos muito sérios à população,
especialmente com adolescentes e adultos jovens. Considera-se por que, então, que o abuso de drogas atinge essas proporções, essas dimensões, pela complexidade que envolve o seu consumo e venda na atualidade. Existe uma série de fatores que explicam por que o abuso de substâncias ilícitas, do uso de drogas, vem tomando essas dimensões preocupantes. Alguns deles, os mais relevantes, são interesses econômicos envolvidos em sua produção e venda, embate de cunho moral e ideológico, então, uso de substâncias psicoativas. A gente vai falar sobre isso. Existe um aspecto do uso de drogas que é associado à rebelião, à rebeldia e à formação de identidade, que é natural da adolescência, mas que vai causar um prejuízo muito grande para esse grupo social, e uma baixa prioridade política conferida ao assunto. Tanto que a gente tem, por exemplo, que o cigarro e o álcool são drogas lícitas, e isso faz com que o abuso deles seja muito mais espalhado na sociedade. As maneiras pelas quais as drogas são utilizadas são determinadas pelo contexto social, cultural, político e econômico. Por quê? A gente vai ter que o uso de drogas ele vai ser associado praticamente sempre associado ao desvio de normas culturais e sociais pré-estabelecidas. Então, quando a gente tem uma sociedade como a atual, regida pelos imperativos de consumo, uma sociedade consumista, o uso de drogas ele vai estar associado diretamente com a maximização da oportunidade de obtenção de prazer, a evasão de sofrimentos. Então, como a gente tem uma sociedade que, quanto mais o tempo passa, mais ela é regida pela busca do prazer e a evasão de sofrimentos, as drogas vão ser tentativas de escape muito danosas e muito breves, muito breves, para obter exatamente isso, um prazer muito rápido, muito fugaz e evasão de sofrimentos de curto prazo, mas que vai causar sofrimentos muito piores a longo prazo. Diferentes tipos de uso de drogas. Isso a gente vai agora diferenciar quais são os diferentes tipos de uso e o que classifica realmente o uso viciado, o uso que classifica patologicamente como uma pessoa dependente. É importante falar também que nenhum desses usos ele é correto. Não existe uma forma certa de usar drogas. Todos os usos são danosos, todos eles podem levar a algo muito pior. A gente tem vários conhecimentos científicos, vários dados científicos que afirmam que muito frequentemente a primeira vez que se experimenta uma droga, vai levar a um uso habitual e a um uso dependente, mesmo que a pessoa tome cuidado. Então, mesmo a primeira vez, ela já pode ser extremamente danosa. O próprio cigarro é assim, a própria nicotina é assim. Você fuma uma, duas, três vezes, o seu corpo já vai começar praticamente a ficar totalmente viciado. Então, os tipos de uso. O uso experimental é a pessoa que vai experimentar por curiosidade, são aqueles que o amigo oferece, uma festa oferece, e eles provam a droga algumas vezes e em seguida perdem o interesse em repetir a experiência. Isso para as drogas menos viciantes, mas todas as drogas são viciantes. Uso ocasional, utilização de uma ou várias apenas quando disponíveis ou em ambiente favorável, sem ruptura afetiva social profissional. O uso habitual é o uso mais frequente, mas ainda sem ruptura afetiva nem perda de controle. É importante falar que o uso dependente vai ser caracterizado principalmente pela perda de controle. Uso recreativo social é o uso de uma droga, geralmente em circunstâncias sociais, sem que implique dependência. É realizado de maneira socialmente aceitável. É aquela pessoa que fala, eu bebo, mas eu só bebo socialmente. Uso em binge. Binge é uma palavra em inglês, significa exagero. E o que quer dizer? É o indivíduo que consome grandes quantidades em um período muito curto de tempo. Então, por exemplo, aquela pessoa que vai numa festa, a festa, digamos que a festa dura 3 dias, e ela vai usar muita. Eu acho que vocês até já tiveram palestra sobre isso, mas ela vai usar, por exemplo, muito êxtase. Ela vai usar muito êxtase durante esses 3 dias, e depois, em outros períodos, não vai usar mais, não na mesma quantidade. Então, é grande quantidade de substância em um curto período de tempo, por exemplo, beber muito, ficar muito embriagado, ainda que a frequência seja esporádica. Por exemplo, como ele fala, pessoas que ingerem grandes quantidades de bebida alcoólica durante algumas horas, embora isso ocorra apenas uma vez por semana. Uma vez por semana é uma frequência muito alta, isso é muito comum, principalmente entre os adolescentes. O uso abusivo ou nocivo, ela já vai começar a ser uso realmente dependente de uma doença mesmo, porque já vai produzir danos à saúde, seja física, psicológica ou social, podendo alcançar rupturas socioafetivas e profissionais. O que quer dizer rupturas socioafetivas e profissionais? Quando você vai começar a perder amizade, você vai começar a perder contato com a família, você vai começar a ter muitos danos na escola, no trabalho,
em qualquer ambiente que você conviva. E o uso dependente, quais são os critérios necessários para preencher o diagnóstico de dependência segundo o CID-10? É importante falar que o CID-10 é um manual, por assim dizer, de diagnóstico de doenças. Então, não é necessariamente só se você seguir todos esses critérios que você é dependente. É só que é mais cientificamente correto dar o diagnóstico de uso dependente de drogas seguindo esses critérios. Então, forte desejo ou senso de compulsão para consumir o que quer que seja a substância, dificuldade em controlar o comportamento em termos de início, término e níveis de consumo, estado de abstinência fisiológica quando o uso da substância cessou ou foi reduzido. O estado de abstinência fisiológica ele vai ser caracterizado, varia muito de droga para droga, mas são reações muito fortes do corpo que pode acontecer em poucos dias ou em poucas horas em que a droga não está sendo utilizada e frequentemente a pessoa tem que ser hospitalizada e tem que fazer algum tipo de tratamento médico para o corpo dela parar de reagir tão brutalmente à falta daquela droga. Isso pode acontecer muito rápido e em poucas horas, em tipo, 24 horas ou em alguns dias. Evidência de tolerância, isso vai acontecer em praticamente todas elas, em que você tem que tomar doses cada vez maiores para alcançar efeitos produzidos antes produzidos por doses mais baixas. Então, a pessoa que começa bebendo um copo, ela já fica meio bêbada, ela começa a beber ainda mais, e ela tem que beber mais e mais e mais copos ou garrafas para chegar ao mesmo nível de embriaguez que ela chegava antes com um copo só. Abandono progressivo de prazeres e interesses alternativos em favor do uso da substância psicoativa e persistência no uso da substância a despeito, ou seja, mesmo com a evidência muito clara de que ela está sofrendo muito por conta daquilo. A pessoa não é uma total falta de controle, a pessoa não consegue parar. Sobre a dependência, é preciso destacar ainda que ela tem como uma das características centrais, como eu disse, a falta de controle do impulso. Ou seja, o usuário vai se tornar dependente quando ele não consegue controlar o consumo de drogas. Ele vai agir de forma impulsiva e repetitiva em relação ao uso. É aí que vai ter aquelas histórias muito conhecidas de mente para os pais para ter pegar dinheiro, vende os móveis na casa, etc. Mas esses são casos muito extremos. A dependência pode vir antes de você perceber. A droga mais utilizada, em geral, é o álcool. O álcool é uma droga lícita, mas ele é extremamente danoso. 55,5% dos escolares do nono ano do ensino fundamental tem a utilização, já utilizaram álcool, já consumiram álcool de alguma maneira, nos últimos 30 dias anteriores à realização da pesquisa, ou seja, o que significa nos últimos 30 dias anteriores à pesquisa? Significa que é muito recente, é um consumo recente, ou seja, acontece com certa frequência, 23,8%. Interessantemente, nas meninas, o consumo é mais elevado que dos meninos. Existe um estereótipo de que menina não bebe, que isso é coisa de menino, mas isso vem mudando. O público vem mudando. As meninas bebem mais do que os meninos. Ou seja, é necessário ações específicas para esse público feminino que vem aumentando seu padrão de consumo, mudando o cenário cultural. Como eu falei, quando antes beberam um comportamento considerado tipicamente masculino. Episódios de embriaguez relacionados ao padrão que eu mencionei anteriormente de beber muito em determinada frequência. 38,5%. É uma taxa muito alta. É uma porcentagem muito alta de adolescentes de 14, 13, 14, 15 anos que tem episódios constantes de beber muito, de ficar muito, muito embriagado. Por outro lado, sobre as drogas ilícitas. Vocês sabem quais são as drogas ilícitas? Maconha, cocaína, heroína, crack, êxtase. Apareceu um índice de uso na vida de 9,0% entre os estudantes do nono ano no Brasil. Isso é muito alto considerando que são drogas ilícitas, elas são ilegais. No que diz respeito ao uso de drogas ilícitas nos últimos 30 dias, ou seja, o consumo frequente o suficiente para ser atual, foi relatado por 4,2% da população dos escolares. Acho que é ali. Pronto, então. Olá, pessoal, me chamo Aline e darei continuidade à apresentação. Aline, espera só um instantinho, eu vou só interromper e vou começar a tua. Peraí, só um instantinho. Eu vou me mutar, então.